A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, bom domingo a todos, Santa Missa para todos. Quinto domingo de la Páscoa. Cor litúrgica, branco. O evangelho que você vai ouvir de hoje, na Santa Missa, é no capítulo 14 de João, versículo de 1 a 12. Vamos ouvir essa mensagem? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse: Não perturbes o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou teria dito, pois vou preparar um lugar. E depois de ir preparar um lugar, voltarei e tomarei comigo, para que onde eu estou, também estejais vós. Vós conheceis o caminho para ir onde vou. A igreja conhece o caminho da vida eterna. Está claro isso aqui, a hermenêutica. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesses também, certamente conhecerias meu Pai. Desde agora já conheceis, pois o tendes visto. Quem vê Jesus vê o Pai. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Olha que tanta incredulidade em entender. E isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me conheces? Aquele que me viu também viu o Pai. Como pode dizer: mostra-me o Pai? Não credes que estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza suas próprias obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará ainda maiores obras do que estas, porque vou para junto do Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje é muito forte. Porque esse evangelho de hoje vai refutar as heresias mortalistas. Quando Jesus diz: eu já tenho um lugar preparado. Já está preparado e vocês sabem para onde vou. A igreja sabe. Mesmo alguns de dentro da igreja sendo incrédulos, olhamos aí para a teologia da libertação, olhamos para alguns católicos IBGE, católicos protestantizados. Mas mesmo assim, a reta doutrina é caminho de vida eterna, como ele designou a sua igreja em Lucas 10:16. Então, aí nós temos um cerne disso. E outra, eu e o Pai somos um. Os três são um. Os três é o mesmo Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Só que eu queria abordar algo muito interessante, que é o último versículo, que algumas seitas da prosperidade adulteram.
Inclusive aquele sujeito denominado apóstolo do Chapeuzão, que vendia por aí o caroço de feijão ungido, não é? Enganando, com licença da palavra, os trouxas. Eu vi ele dizer, quando era protestante, de sua própria boca, que ele já fez mais milagres do que Jesus. Vejam, meus irmãos, um falso apóstolo, um falso profeta, milagreiro por obra de Satanás, dizer, o próprio diabo falando na boca dele, que já fez mais milagres do que Jesus. 2 de Coríntios 11, 15, 13 a 15. Pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, parece bem normal que seus falsos apóstolos façam milagres. 24 de Mateus, até os escolhidos de Jesus seriam arrastados, seriam impelidos, por causa dos tão grandes milagres feitos, milagres portentos, realizados pelos falsos profetas, graças ao poder de Satanás. 2 Tessalonicenses 2,9. Graças ao poder de Satanás, até fogo do céu faz descer com um falso pentecostalismo, capítulo 13 de Apocalipse, versículo 11. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, é necessário termos cuidado, vigiar e orar. Se nós não tivermos o conhecimento das Escrituras, vamos ser arrastados por lobos, por falsos profetas, que passam pelas casas, de casa em casa, enganando as pessoas, carregando mulherzinhas cheias de pecado, que impedem de irem à confissão como católicas e se confessarem, e dizer, vocês já estão salvos, aleluia, glória ao Senhor. Hipocrisia e palavra de Satanás. Quantos não estão sendo enganados? 8% de católico nesse dia do Senhor vai à Santa Missa. A maioria que se dizem católicos é de IBGE. E dividindo católicos e IBGE, estão católicos espíritas, católicos que vivem um paganismo exacerbado e católicos protestantes, além dos teístas. Damos para ver esses movimentos dentro daí que se dizem católicos. Na realidade são coito de demônios e que nós temos que evangelizar esse povo. A minha missão como batizado e sua como batizado é evangelizar esse povo. Conversava esses dias com o irmão João Batista da Paraíba e ele dizia a dificuldade da evangelização. Aqui também. Esses dias eu postei um vídeo da minha esposa onde ela pregava sobre 2 sacramentos, Eucaristia e confissão. Quando falava da confissão, eu já até sabia que entre esses católicos de meia tigela ia haver represália. Quando uma católica, não é, perto de mim dizia, a verdadeira confissão é dentro de um quarto ajoelhado pedindo perdão a Deus. Citava até o nome de um pregador franciscano que andou muito no Nordeste chamado Frei Damião, que ouviu da boca dele. Frei Damião foi um dos que mais pregou sobre o sacramento da confissão e essa mulher falou as neiras, as mentiras. Veja o que Satanás é capaz de fazer com aqueles que estão nos laços dele. Esse evangelho de hoje diz que tem uma morada para mim e para você no céu. Mas para quem segue a reta doutrina, para quem segue com firmeza na fé, na esperança, vivendo com radicalidade os sacramentos que nosso Senhor deixou na sua igreja. A sabedoria fundou sua casa e nela está ali os 7 colunas. Provérbios capítulo 9, verso 1. Jesus fundou a sua igreja. Nela colocou os 7 sacramentos. Vemos os apóstolos levando esses sacramentos aonde vai. E hoje ninguém tem um olhar para os sacramentos. Se fala dos sacramentos no vídeo e coloca o título do sacramento, ninguém assiste. Diga se assiste. Em qualquer um dos canais que eu tenho aqui. Não assiste. É baixa a relevância. É baixa a visualização. Para poder assistirem, eu tenho que criar. Como coloquei, gravando esse vídeo, estreou hoje. Hoje, é óbvio que eu estou gravando no sábado, mas estreou no sábado. Não é? Nesse caso, ontem. Apesar de que eu estou gravando no sábado à tarde esse vídeo, para o domingo.
Eu tive que colocar o sacramento que derruba os protestantes para poderem assistir, porque se eu colocar o nome do sacramento, ninguém assiste. Veja o quanto os católicos são fracos. Só 8% de católicos aceitam os sacramentos. E alguns meio assim, olhando de lado. Por não conhecer a Bíblia, por não conhecer a Sagrada Escritura. Desprezar as Escrituras é desprezar o próprio Deus, de São Jerônimo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Não desprezeis as Escrituras, como muitos católicos têm feito. Se quer Escritura, vai para as seitas. Não busca com alguém que conhece. Não busca com os que conhecem. Por quê? Porque vão para a porta larga e espaçosa que conduz para o inferno. Agora, procurar a porta estreita que conduz à salvação, não. Vão e andam conforme o curso desse mundo. Aí, as vitrines de doutrinas falsas diabólicas de Satanás. Esse evangelho de hoje diz que tem uma vida eterna preparada para mim e para você, que vamos viver o nosso batismo com radicalidade. Que vamos vivenciar em nossas vidas os sacramentos com radicalidade. Sei que não tem relevância esse vídeo do evangelho dominical. Mas os poucos que acompanham, coloque isso no seu coração, na sua vida. Busque os sacramentos o mais rápido possível, porque você não sabe se hoje à noite será pedido conta de tua alma. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus em tua vida. E sua justiça. E verás acontecer. Buscai tesouros lá, não aqui. Mateus 6,33. Meus queridos amados irmãos e irmãs, pensemos nisso. Pensemos nessas palavras. As obras que Jesus fala no versículo 12 são as obras que a igreja faz, maior instituição de caridade do mundo. São as obras que a igreja faz aplicando os sacramentos, porque Jesus não teve muito tempo para aplicar, foi 3 anos para aplicar os sacramentos. São obras de misericórdia, obras de fé, obras temporais, de misericórdias temporais. Veja, meus irmãos, a igreja já faz 2000 anos, Jesus fez durante 3 anos. Fará obras maiores do que essa. Obras que vai nos salvar. Os sacramentos são eles. São essas obras que Jesus cita aqui. Meus irmãos, bom domingo a todos, Santa Missa para todos. Se você não está em comunhão com o altar, exame de consciência, sacerdote para confessar. Bom domingo a todos, Santa Missa para todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Meta o dedo no like, em nome de Jesus.